Bom, vamos começar a nossa aula. Bom dia, meus queridos alunos. Na última aula a gente estava vendo o final da República Café com Leite, né? Que seria a República Oligárquica, né? Também conhecida como República Café com Leite, ou então Primeira República. E depois, ao final dessa Primeira República, por causa de uma divergência, né, entre os poderes que estavam ali constituídos, né? Formou-se, então, um embate entre as forças que estavam no poder, que eram os cafeicultores, contra os produtores, né, de carne, de leite, de Minas Gerais, porque eles se revezavam no poder. Isso até que deu nome para o período, né? República Café com Leite. Acontece que, por causa dessa divergência que aconteceu, São Paulo, né, na figura do Washington Luiz, ele não quis indicar um mineiro para assumir o governo do Brasil. E isso causou divergências, e acontece que no meio dessa disputa, né, entre Minas Gerais e São Paulo, existia um revezamento no poder. Um ano era São Paulo, né, um mandato era São Paulo, outro mandato era Minas Gerais. Como deixou de se cumprir o acordo desse revezamento, acabou se dividindo as forças políticas, e acontece que foram, então, para a eleição dividido um novo momento no Brasil, tá? Então, o que acontece? Existia uma liderança no Rio Grande do Sul com o nome de Getúlio Vargas, né? Muito conhecido. E o Getúlio Vargas, então, se candidatou, né? Porque ele se formou uma aliança entre o Rio Grande do Sul, o Espírito Santo, né, e Minas Gerais contra São Paulo. Os outros estados, eles não tinham uma representação, tinham representantes, sim, mas não tinha aquele peso, né? Então, nessa disputa eleitoral, aconteceu de São Paulo ganhar a eleição. Então, Washington Luiz, ele conseguiu, né, indicar o próximo governante do Brasil, né? No caso, era o Júlio Prestes. Daí, o que aconteceu? O Getúlio Vargas, se aproveitando do momento, né, o que ele fez? Ele alegou que havia fraude, que existia, né, subterfúgios usados, né, por São Paulo para fraudar as eleições, e acontece que, nesse meio, o vice do Getúlio Vargas, que está na chapa de Getúlio Vargas, morreu. Morreu porque mataram ele. Mataram ele, mas não tinha nada a ver com a eleição. O que aconteceu, então? Getúlio Vargas, usando disso, falou que era uma armação, né, do governo de São Paulo, que, por causa disso, tiraram de cena, né, o vice dele, que era o João Pessoa. Hoje tem até o nome, né, da capital, né, João Pessoa, e capital da Paraíba. Daí, o que aconteceu, então? O nosso amigo Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, conseguiu, sim, tirar de campo o nosso amigo Getúlio Vargas. Para isso, para ilustrar essa história, eu tenho um pequeno texto resumo. Por quê? Por que é um pequeno texto resumo? Justamente porque essa matéria já foi vista lá no primeiro bimestre, e agora a gente está tratando só numa revisão, tá? Então, esse texto resumo, eu vou apresentar para vocês aqui, para você ver. Deixa eu abrir primeiro ele aqui, para não dar chabu, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou apresentar uma janela. Dá uma olhada nesse texto. Eu quero que vocês me falem aí se está sendo possível visualizar esse texto. Sim. Sim, beleza? Então, legal. Eu vou dar uma lida bem rápida nesse texto e a gente vai continuar, que ele é bem curtinho. A gente chama, desculpa, a gente chama esse período de Era Vargas justamente porque
Gente, na verdade, o cara ficou 15 anos no poder, né? Foi de 1930 até, até 34, depois 37, depois ele volta na eleição em 54, aonde é o último mandato dele, ele acaba cometendo suicídio. Tá? Ah, todo esse período, gente, é um período de muita mudança no Brasil, sabe? A gente deixa de ter aquela república oligárquica, a gente passa a ter um representante populista, que é bem próprio dessa época, né? A gente tem esses representantes populistas que têm aquele, sabe, no âmago do seu ser, é aquele totalitarismo, né? Lembra que a gente estudou totalitarismo, né? Ele não aceita a oposição, ele elimina a oposição, né? E assim também era no Brasil aqui com Vargas. Na Argentina a gente tinha o Perón, na Alemanha a gente tinha o Hitler, né? Na Inglaterra a gente tinha Winston Churchill, quer dizer, na Rússia a gente tinha o Stalin. Então, o que acontece, gente? Esse período da história mundial, ele pedia ditadores, né? Então, os ditadores criaram um campo fértil, né? Então, o que acontece? Vamos à história do Getúlio Vargas. O que foi essa era Vargas? Era Vargas foi período de governo de Getúlio Vargas na presidência do Brasil, de 30 até 45, e depois ele se reelege de novo, marcando o processo de modernização capitalista do país. Ou seja, esse período também vai existir muita substituição de importação. Imagina um país agrário que era o Brasil, agora ele começa a montar algumas indústrias, né? Principalmente as indústrias de base, né? Que seria o quê? Fabricação de aço, fabricação de máquinas, né? E porque tudo que tinha antes era tudo importado. Se você quisesse um poste de luz de ferro fundido, você tinha que importar isso da Inglaterra. Imagina um poste de luz, um poste para você colocar iluminação, você tinha que importar. Trilhos de trem, você tinha que importar o ferro, porque aqui no Brasil não se tinha uma indústria de base. A Era Vargas foi o período da história republicana brasileira no qual o presidente da República foi Getúlio Dornelles Vargas, que governou ininterruptamente o Brasil entre 30 e 45. Posteriormente, depois disso, Vargas assumiu ainda outro mandato entre 51 e 54. A passagem de Vargas pela presidência representou uma nova era na história do país, em face das mudanças ocorridas na sociedade brasileira através das medidas socioeconômicas e políticas adotadas em seus governos. A própria chegada de Vargas à presidência representou uma ruptura política com a República Velha. É aquilo que eu falei, rompeu-se com aquela república oligárquica, né? O que é oligarquia? É quando você tem um grupo de pessoas ricas, possuidoras, donos, né? Possuidores de grandes terras, de grandes poderes econômicos, eles dominam a política. Isso é uma oligarquia, tá? A chamada Revolução de 30, né, que foi essa mudança, pôs fim ao domínio político da oligarquia cafeeira paulista no comando do governo federal, encerrando assim a chamada República Café com Leite. A Era Vargas dividiu-se em algumas fases. A primeira diz respeito ao governo provisório, que ele entrou quando ele assumiu o poder, ele assumiu ali, os militares colocaram ele, mas era algo provisório que acabou se tornando definitivo, né? Que ocorreu entre os anos de 30 e 34. Esse foi o período de reorganização do Estado, né? Onde ele começou a reorganizar o Estado em outras bases que não aquela base da oligarquia, né? Que se tinha antes. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa coisa para vocês verem melhor. Fica melhor. Aí, assim. A Era Vargas dividiu-se em algumas fases, né? Esse foi o período de organização do Estado, onde foi criado novas leis, né? Foi criada uma Constituição, foi dado direitos aos trabalhadores. Entretanto, a demora em se criar uma Assembleia Constituinte levou a oligarquia e as indústrias paulistas a desencantarem-se com a guerra contra o governo federal. A Revolução Constitucionalista de 1932
foi um dos fatos mais marcantes, que mais marcaram essa fase e pressionou para que uma nova Constituição fosse elaborada. Foi aquela Revolução de 32, né, onde os paulistas eles queriam uma Constituição, eles queriam direitos, porque os estados brasileiros eles não podiam mais eleger um governador. O governador ele era indicado pelo presidente, que era o Vargas. E o Vargas só indicava quem? Quem era alinhado àquilo que ele queria, aquilo que ele fazia, né? E os paulistas, como estavam acostumados no poder, não quiseram isso, não. E se juntaram junto com os militares que tinham colocado até o próprio Vargas no poder, os paulistas, né, militares, e fizeram um movimento de resistência ao Getúlio Vargas, né, querendo romper de vez com o governo federal. Esse período foi chamado de Revolução de 32, né? Revolução Constitucionalista. Constitucionalista por quê? Porque eles queriam que fosse elaborada uma Constituição, né? Dando poderes aos estados, né? Com o surgimento da Constituição em 34, uma nova fase da Era Vargas iniciou-se. O período do governo constitucional, que é chamado. Começou em 34 e terminou em 37. Foi um período caracterizado pela manutenção de um regime de governo democrático e liberal. Caracterizaram também esse processo os conflitos entre diversos grupos que participavam da política. A política da década de 30. Os conflitos entre comunistas e integralistas, além de ferrenha oposição aos primeiros anos do governo de Vargas, levaram à eclosão da chamada Intentona Comunista de 1935. O movimento foi contido com inúmeras prisões e dura repressão, servindo ainda de argumento para Getúlio Vargas realizar um novo golpe de Estado. Quer dizer, por causa desses movimentos que ele alegava que os comunistas estavam querendo invadir o Brasil, que os comunistas iam tomar o poder no Brasil, ele passava esse medo em todo mundo, ele conseguiu se reeleger novamente, ou seja, ele se manteve no poder ao invés de ser eleito, né? Esse movimento que tentou, né, trazer à baila, né, a discussão do comunismo no Brasil foi severamente reprimido, tá? Vargas isso aí proporcionou Vargas realizar um novo golpe, tá? O fechamento do Congresso em novembro de 37 e a imposição de uma nova Constituição deram início à terceira fase da Era Vargas, conhecida como Estado Novo, que vigorou de 37 até 45. O período do Estado Novo constitui uma ditadura de Vargas, fortemente influenciada pelo fascismo, que estava em vigor na Europa. Lembra que eu falei que vários ditadores surgiram nessa época? Na Europa também não era diferente esse fascismo, né? O que é o fascismo? É o seguinte, é o feixe, né? Ou você está comigo, ou então eu quebro você. Várias varetas juntas formam um feixe, e é difícil quebrar. Agora, uma vareta sozinha é facilmente quebrada. Então, tinha esse pensamento do feixe, né? Do fascismo, né? Não pode haver oposição. Se tiver oposição, a gente tem que quebrar essa oposição. Seguindo ainda, está quase terminando, a gente vai ver aqui, ó, o Estado Novo ocorreu simultaneamente ao fim da Segunda Guerra, em virtude da impossibilidade de Vargas se manter no poder depois de 15 anos do governo. Lembra desse mapa mental aqui, ó? Né? Ele é muito esclarecedor de todo esse período, né? Quem quer, então, assim, fazer uma visão geral do que foi a Era Vargas se atentar a esse mapa mental que tem aqui, ó. Ele vai falar tudo a respeito. Né? Até tirar esse aqui. A Era Vargas representou ainda os esforços de levar à frente a modernização capitalista da sociedade brasileira. Houve grandes investimentos para a industrialização na economia nacional, com destaque para a criação de uma indústria de base, que era aquilo que eu falei. O Brasil não tinha aço, mas não tinha indústria de transformação. Nos ramos de siderurgia, ó, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, mineração Cielo, a Companhia do Vale do Rio Doce, que é muito conhecida.
e de energia, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, né? O processo de fortalecimento do capitalismo no Brasil contou dessa forma com o Estado e os gestores que controlavam como principal instrumento, por ser a única instituição com acumulação de capital necessária aos investimentos. Só o governo é que tinha tanto dinheiro assim para investir nessa formação dessa indústria de base. É isso que ele está falando. O Estado e os gestores que o dirigiam relegaram a segundo plano esse processo, a ainda incipiente burguesia brasileira. O esforço do Estado foi principalmente para criar as condições gerais de produção, né, para a indústria do país. E, continuando aqui, desculpa, era necessário ainda criar uma legislação que garantisse alguns direitos da classe trabalhadora em formação no país, pretendendo dessa forma conter o processo de luta operária verificada nas décadas de 1910 e 1920. Ou seja, existia toda uma reivindicação com essa criação das indústrias no Brasil, existia uma reivindicação da classe trabalhadora. O que? Nós queremos nossos direitos, queremos ter uma jornada mínima de trabalho, nós queremos um salário mínimo, nós queremos garantias, né, que nós vamos ter dignidade no trabalho. E não é que o nosso amigo Getúlio Vargas garantiu eles com isso? Como? Ele criou o Ministério do Trabalho. Ele criou, por exemplo, a carteira de trabalho, criou o salário mínimo. O Getúlio Vargas, para ele ganhar a consciência da mulherada, até o voto feminino ele instituiu. O cara era bom naquilo que ele fazia. Ele era populista. Ele era chamado de pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Então ele tentava abarcar todos os setores da sociedade. E conseguia. Olha lá. E a promulgação das leis do trabalho, né, chamada CLT. Em 43, foram as principais ações para garantir direitos mínimos aos trabalhadores. Vargas utilizou ainda o Estado como controlador da ação sindical dos trabalhadores e também para estabelecer os mecanismos de exploração a serem utilizados pelos capitalistas, criando leis para isso, com o intuito de superar a luta de classes, criando uma suposta harmonia social, suposta, porque o patrão ele quer explorar e o trabalhador existe para ser explorado. Isso aí é uma dicotomia, né? Isso é uma coisa contraditória, né? Como que pode interesses diferentes serem colocados no mesmo balaio, né? No mesmo balde, né? Na mesma caixa. São interesses diferentes. Só que ele conseguiu fazer o quê? Com que essa mão de obra fosse explorada, mas que fosse explorada seguindo leis, seguindo regras, né? E para que não acontecesse dos trabalhadores se organizarem e montarem uma rebelião, uma revolução, como tinha acontecido na Rússia, ele instituiu a criação dos sindicatos, legalizou os sindicatos, mas ele controlava esses sindicatos, né? Como ele controlava também tudo o que saía da imprensa, ele controlava também tudo que saía como a voz, né? A fala do governo, quer dizer, e os inimigos dele, adivinham onde que estava? Tudo na cadeia ou então vigiado, né? Então aí é que está. Olha lá, Vargas ainda utilizou o Estado como controlador da ação sindical, que é aquilo que eu falei, e também para estabelecer os mecanismos de exploração a serem utilizados, que são as leis, criando lei específica para isso, com o intuito de superar essa divergência entre o explorador e o explorado, criando uma suposta harmonia que não existia. Era a conformação do Estado corporativista de Vargas. Outras instituições que se destacaram no processo de modernização foram o Departamento Administrativo de Serviço Público, o DASP. Ele criou o servidor público, né? Criou um estatuto, criou leis para o servidor público, né? Criou o chamado concurso público, criado para formar o funcionalismo estatal. E o Departamento de Imprensa, que é a voz, né, do governo, para garantir a censura, a imprensa e a expressão artística, bem como realizar a publicidade do governo. A luta contra a ditadura da Europa durante a Segunda Guerra criou uma contradição interna no Brasil,
Ou seja, como pode o Brasil ser contra o Hitler, sendo que existe um ditador aqui, né? Então, isso daí fez com que o poder do Vargas diminuísse. Havia um forte discurso nacionalista e o objetivo de ampliar ainda mais o processo de industrialização. Destacam-se a campanha do Petróleo é Nosso e a criação da Petrobras. Porém, a forte oposição política, principalmente da União Democrática Nacional, que é a UDN, né, e de Carlos Lacerda, né, criou uma situação insustentável para Vargas. Em 24 de outubro de 54, o presidente suicidou-se, conhecido por uns como pai dos pobres e por outros como mãe dos ricos. Getúlio Vargas pôs fim à participação no cenário político do Brasil, afirmando que saía da vida para entrar para a história, né? Então ele fez uma carta e falou: "Oh, eu saio da vida para entrar para a história", e meteu um tiro na cabeça. Incrível, mas é verdade. É que a gente tem aqui muito mais história, essa história é muito mais detalhada do que isso. E para ilustrar, para ficar para vocês alguma coisa assim para guardar na memória, eu consegui um vídeo. Esse vídeo é muito bom em desenho animado, é bem curtinho, tá? E vocês vão poder assisti-lo, tá bom? Então, eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês dar uma olhada. Cadê uma? Aqui. Ó. Aqui. Dá uma olhada. Não, isso aqui é a minha aula. Vamos pegar aqui, é outro que eu tenho. É outro vídeo. Que é a minha aula que eu dei a respeito desse assunto, eu também queria mostrar para vocês depois. Eu deixei aberto aqui numa página aqui, mas deixa eu colocar lá. Todo mundo consegue visualizar isso? Como que estamos? É possível visualizar? Sim. Legal. Então, eu vou soltar esse vídeo, tá bom? Para vocês assistirem. É interessante, viu? Quem estiver assistindo pode parar 5 minutinhos e assistir, porque vale a pena. Olha lá. Em 1926, o Brasil funcionava de acordo com a política do café com leite. Se você não se lembra, tem um vídeo aqui no canal explicando. Mas, resumidamente, era um revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais. Esse esquema funcionou perfeitamente por 36 anos, até que o presidente paulista Washington Luiz decide estragar tudo. Ele indicou como seu sucessor outro paulista, Júlio Prestes. Desse jeito, ele estava rompendo com a política do café com leite, já que, segundo a lógica, era hora de nomear um sucessor mineiro. Assim, o governador de Minas ficou boladíssimo e chamou toda a galera que estava insatisfeita para criar a Aliança Liberal. Esse partido novo contava com tenentistas, empresários, industriais, a classe média, mas principalmente os militares. Eles tinham como objetivo reformar a política e economia do país, declarando o voto secreto e implementando reformas trabalhistas. Dessa forma, eles lançaram nas eleições Getúlio Vargas concorrendo como presidente e João Pessoa como seu vice. As eleições aconteceram em março de 1930 e a chapa do paulista Júlio Prestes saiu vencedora. Tudo bem, até que em julho, João Pessoa, o vice do Getúlio Vargas, foi assassinado. O responsável pelo seu crime foi Duarte Dantas, seu adversário político, que era um advogado e jornalista apoiado pelos coronéis. O governo federal acabou como culpado por esse atentado, e a partir daí é claro que a galera da Aliança Liberal ficou empoderadíssima, criando uma rede de contatos militares para depor o Washington Luiz. Dessa forma, em 1930, eles ajudaram Getúlio Vargas a realizar um golpe de Estado, e assim se tornar o próximo presidente. Esse acontecimento ficou conhecido como Revolução de 1930 e deu início à Era Vargas. A partir daí, se iniciou o governo provisório, onde Vargas tinha o objetivo de centralizar o poder em si, com o apoio dos seus amigos tenentes, e reformar o modelo político brasileiro, para que nenhuma oligarquia encostasse no poder novamente.
Para isso, ele anulou a Constituição de 1881 e simplesmente expulsou os governadores de estado, colocando no lugar a galera de sua confiança, os interventores. Beleza, e economia? Lembra que a principal atividade econômica do Brasil era o café? Que a crise de 29 as vendas foram para o fundo do poço? Para evitar a queda do grão, Vargas ordenou que queimasse o que fosse produzido em excesso. Foram 78 milhões de sacas, quantidade suficiente para garantir o consumo mundial do produto durante 3 anos. Acontece que ele não era tão bobo e sabia que o café já estava em decadência, por isso começou a investir pesado na industrialização, com o objetivo de substituir as importações. Ou seja, para você parar de importar dos gringos e comprar um produto industrializado BR, alimentando o mercado brasileiro ao invés de tirar o dinheiro do país. E onde está a oligarquia paulista no meio disso tudo? Eles estavam boladíssimos com Getúlio Vargas. Os paulistas tinham perdido todo o poder com a entrada do interventor, que era um militar, e não estava nem aí para os interesses da elite cafeeira. Assim, essa galera organizou vários comícios, exigindo a nomeação de um interventor paulista e civil, alguém que fosse parceiro deles. Para abafar toda essa confusão, Getúlio concede o desejo deles, criando ainda por cima um código eleitoral inovador. A partir de agora, o voto seria secreto, obrigatório e permitido a mulheres. Mas nem assim os paulistas ficaram de boa. Eles exigiam uma Constituição, já que no momento não tinha nenhuma, e novas eleições de imediato. A onda de manifestações se transformou em uma guerra civil que durou 2 meses, chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. Eles falharam, mas pelo menos pressionaram um pouco Vargas, que a partir disso convocou novas eleições em 1933, para que formasse uma Assembleia e uma Constituição. Assim, em 1934, nasce a nova Constituição, estabelecendo o mandato presidencial de 4 anos, o alistamento obrigatório, o ensino primário gratuito e a proibição do trabalho infantil, entre várias outras medidas. Dessa forma, são realizadas eleições indiretas e Vargas é eleito legitimamente presidente do Brasil, o que dá início ao governo constitucional. Essa época foi um reflexo do que estava acontecendo na Europa, o crescimento de movimentos extremistas, que eclodiram na Segunda Guerra Mundial. No caso brasileiro, esse cenário favoreceu a radicalização da política. Na extrema-direita, foi criada a Ação Integralista Brasileira, a AIB, inspirada no fascismo italiano. O fascismo foi uma ideologia autocrática que predeceu a Segunda Guerra Mundial, e se você não entende muito os seus conceitos, tem um vídeo especial aqui sobre. Assim como na Europa, os integralistas defendiam a consolidação de governo centralizado, o anticomunismo, o nacionalismo exagerado, o tradicionalismo religioso e eram contra o liberalismo. Já no outro extremo, temos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, grupo que tinha como inspiração o comunismo. O líder deles era o famoso Luiz Carlos Prestes. Sim, o formador da Coluna Prestes, movimento tenentista que tentou derrubar as oligarquias lá em 1920. Os principais ideais da ANL eram o combate ao fascismo, a reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classes. Vale-se ressaltar que ambos partidos usaram da violência para propagar seus ideais e que todos os regimes extremistas na história, seja de direita ou de esquerda, foram responsáveis por milhares de mortes e repressões. Por isso devemos buscar sempre o meio termo, respeitando ideias opostas e desenvolvendo diálogo. Acontece que Vargas era chegado dos integralistas e, ao perceber o crescimento da ANL, se sentiu ameaçado e criou a Lei de Segurança Nacional, meses depois fechando de vez o partido. Depois de ter seu partido fechado, Luiz Carlos Prestes se revoltou e decidiu organizar um golpe de Estado, que ficou conhecido como Intentona Comunista. Foi mais ou menos assim. Alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas dentro de instituições militares no Rio, Natal e Recife, mas pela falta de comunicação e interesse dos outros estados, eles fracassaram miseravelmente. Vargas conteve facilmente esse movimento, reprimiu muitos seus integrantes e ainda usou desse acontecimento para dar outro golpe de Estado. Peraí, como assim? Lembra que a nova Constituição dizia que Vargas teria um mandato de 4 anos? Sem poder ser reeleito? Acontece que Getúlio não estava muito afim de deixar o poder, assim começando a planejar o golpe do Estado Novo.
Mas você sabe como ele fez isso? Em 1937, já no último ano de seu mandato, ele transmitiu na rádio Hora do Brasil um anúncio que assustou o país inteiro. Foi descoberto um documento comunista com plano de assassinar e sequestrar autoridades políticas, gerando caos no Brasil. A União Soviética está por trás de tudo. A partir do medo que esse documento gerou na população, Getúlio declarou estado de guerra contra a ameaça vermelha. A partir disso, ele fechou o Congresso Nacional e passou a ter controle total sobre os poderes. Getúlio ainda fez uma nova Constituição, totalmente autoritária, que ficou conhecida como Constituição Polaca. Agora, olha só que safadeza. Na verdade, não existia nenhuma ameaça comunista. Isso foi tudo um plano da Ação Integralista Brasileira, AIB, para que Getúlio pudesse dar o golpe e continuar mais 8 anos no poder. Esse documento falso ficou conhecido como Plano Cohen e foi a maior fake news que o Brasil já viveu. Assim, se inicia o Estado Novo, ou ditadura varguista, já que a nova Constituição era super centralizadora, dando a si mesmo muito poder para mandar na coisa toda. A partir do golpe, Getúlio acabou com as eleições e com os partidos políticos, nomeando de novo interventores para cada estado, só a galera da confiança dele, dessa forma diminuindo a autonomia federativa. Getúlio também concedeu vários direitos trabalhistas, um movimento conhecido como populismo, que aconteceu de forma parecida na Argentina de Juan Perón. Entre as medidas populistas estava a criação do salário mínimo, da carteira de trabalho e da justiça trabalhista. Com essa estratégia, ele evitava que o povo fizesse greves e se juntasse aos comunistas. Ao mesmo tempo que Getúlio tinha um vínculo forte com as classes baixas, ele garantia apoio e benefícios aos empresários e banqueiros, que enriqueciam muito no seu governo. Por isso, Vargas é chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos. Na verdade, essa imagem de bonzinho que ele gerava era só fachada para conseguir manter seu controle. Tinha até um departamento do seu governo dedicado a cuidar disso, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Lá eles controlavam toda a rede de informações, como jornais e rádios, para que retratassem Vargas como o líder lindo, perfeito amigo da nação, o que, cá entre nós, já era algo muito praticado na Europa para alienar a população. Hitler, Mussolini, Stalin, por exemplo, eram os mestres do marketing. A DIP também censurava as ideias opostas ao governo e perseguia os responsáveis. O Estado Novo também ficou famoso pela intervenção do Estado na economia. Vargas estava incentivando mais ainda a industrialização, pela substituição de importações. Com o dinheiro acumulado pelo café na República Oligárquica, a burguesia passou a investir mais ainda nas indústrias de base, como siderúrgicas e hidrelétricas, que dariam muito suporte para as demais indústrias que surgissem. Era muito importante que o Brasil já tivesse seus próprios produtos industrializados, porque com a Segunda Guerra chegando, eles não teriam como importar dos gringos, já que as indústrias europeias estavam voltadas para a produção de armas e equipamentos. E esse não foi o único impacto que a Segunda Guerra teve no Brasil, não. Getúlio mantinha relações comerciais com a Alemanha nazista até o comecinho da guerra, quando teve que se posicionar e se declarou neutro, mesmo tendo aquela quedinha pelo fascismo. Em 1942, Vargas viu que estava dando ruim e rompeu as relações com os países do eixo, o que resultou em 6 navios brasileiros atacados pelos alemães. Os Estados Unidos nos ofereceu apoio financeiro e ajuda para reequipar as forças armadas, caso a gente fosse lutar na guerra ao lado dos aliados. Vale ressaltar que nós já éramos parceiros dos Estados Unidos, por causa da política da boa vizinhança com os países da América Latina, uma forma deles exercerem uma dominação política e econômica sobre nós. Eles faziam várias coisas legais para pagar de nosso amigo, como financiar o parque industrial e fazer filmes e personagens brasileiros valorizando nosso país no exterior. Em troca, nós, BRs, fornecíamos nossa matéria-prima, principalmente a borracha, e garantíamos comprar os produtos americanos. Voltando à Segunda Guerra Mundial, o povo achava que o Brasil não tinha capacidade de ir à guerra, nem que a cobra fumasse, diziam eles. Esse acabou sendo o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que reunia 25 mil soldados de todas as partes do Brasil. Os pracinhas foram muito importantes para a vitória na Batalha de Monte Castelo, onde lutaram pela democracia na Itália, o que era meio contraditório, já que o nosso próprio país vivia uma ditadura.
A partir dessa contradição, o Estado Novo foi muito pressionado a acabar. Em uma tentativa de juntar as pontas, Vargas retoma com a democracia por meio de uma emenda constitucional, que permitia a criação dos partidos políticos e as novas eleições em 1945. Mesmo com o anúncio de novas eleições, tinha um pessoal que ainda queria que Vargas continuasse presidente, porque tinham medo de perder seus direitos trabalhistas. Assim, criaram o movimento queremista, com o lema Queremos Getúlio, mas não adiantou em nada. Em setembro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto, o que ele acabou aceitando bem de boa. Assim, se finaliza o Estado Novo e se inicia o governo do general Eurico Gaspar Dutra. Dessa forma, Getúlio pretendeu conservar uma imagem política positiva, passando a ideia de que era a favor da democracia. Essa estratégia e o amplo apoio popular ainda renderam um segundo governo presidencial, dessa vez democrático, em 1951, no qual ele se suicidou. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para sua prova de amanhã. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no grupo da turma, deixe seu like e faça um comentário que eu fico muito feliz. Obrigada. Bom, vamos voltar aqui? Vamos lá, quem está ainda on aí? Quem está on? Vocês estão on, rapaziada? Caio? Sim, sim. Beleza. Beleza. Então, o negócio é o seguinte. Vocês viram, então, que tudo aquilo que eu falei estava constando aí nessa exposição feita aí, né, gente? Todo mundo deu para ver que tá tranquilo, né? Então, essa aula aqui, ela também aconteceu lá no começo do nosso bimestre. Pode procurar lá no meu canal, tá lá Era Vargas, tá bom? Acho que foi no finalzinho de junho, tá? Que a gente falou desse assunto. Então, qualquer dúvida, a pessoa também pode ir lá e tirar a dúvida, uma aula mais completa, mais detalhada a respeito desse período, tá? Então, o meu conselho é que todos vocês vão lá e tente, sabe, rever essa aula, sabe, fixar melhor esse conteúdo, né? Porque ele vai fazer parte do seu crescimento. A gente aqui, né, ensino história também no 6º ano, né? 6º ano do ensino fundamental. E lá no 6º ano eu falo para eles, né? História, por que se estuda história? A gente estuda o passado para entender o presente. A gente não estuda a história para prever o futuro. Quem prevê o futuro é a mãe de Ná. Mas com o estudo da história, a gente consegue perceber como que a história caminha, como que a sociedade usa de determinados artifícios, né? Como que esses governantes usam de determinados artifícios para se manter no poder. E a gente muitas vezes vê a história se repetir, né? Então, quando a gente vê as pessoas falando assim, o governo é um governo fascista. Isso por quê? Porque lembra muito das atitudes que governos anteriores ligados ao fascismo cometeram, né? Não que seja, né? Mas se você entender um pouco da história, você vai ver que o que eles têm, o que os governos, né, em geral, costumam fazer, não é uma novidade, né? Então a gente tem que aprender história para a gente entender o presente. Por que a coisa está nessa situação, né? Quem são os verdadeiros poderosos, de que forma que eles agem, e que nem sempre é honesto, né, a forma que eles agem, e que toda essa imagem que a gente tem de governo, seja bom ou seja ruim, é tudo uma imagem construída historicamente, né? E que existem pessoas que são especialistas em criar imagens para esses ditadores, né? Para esses governantes, né? É pegar a criança no colo, é comer pastel na feira junto com o pobre, é visitar a favela, né? Então a gente vê, principalmente nesse período eleitoral, né, o político muito bonzinho, né, muito chegado à periferia, né? E quando eles recebem o mandato, eles nunca mais voltam por aqui. O brasileiro ele tem esse problema de memória curta, né, e acreditar que existe um salvador da pátria, né?
E isso acontece justamente por causa da nossa história política, né? A gente tem esse negócio de acreditar no salvador da pátria, que uma única pessoa ele consegue mudar o destino de uma nação, né? Isso é muito próprio do brasileiro, tá? E por aqui vai, então, se encerrando a nossa aula, tá bom? Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida com relação a isso. Tá de boa? Tá tranks? Como a menininha colocou na exposição? Tá tranks? Todo mundo? Yeah. Legal, então. Então, pode esperar, então, para as próximas semanas aí, esse texto que eu apresentei para vocês, que é um texto bem resumido, e ele vai vir acompanhado também de exercícios, né, para que sejam feitos no sentido de você fixar o conteúdo, né? E isso também pode te gerar uma boa nota, né? Então não deixem de fazer essas atividades, tá bom? Do mais, rapaziada, bom fim de semana para vocês, tá? Até a semana que vem. Abraço para todos. Wakanda Forever para todos, né? Black Lives Matter, né? Então, né? Vamos esperar agora para ver o que vai dar a eleição do Trump, né? Trump com Biden, né? Então vamos. Piada de Trump. Mas é a política internacional, né, gente? É isso aí mesmo. Para a gente, na verdade, tanto faz ser o Trump, ser o Biden. O povo aqui acha que se ganhar vai fazer diferença pra gente. Não, vai fazer diferença, mas digamos assim, americano é americano, cara. Ele vai ver o lado dele primeiro, depois ele vai ver o que sobra. Entendeu? É besteira. Verdade. Besteira você achar que só o Brasil mesmo que primeiro os outros, depois nós, né? No resto do mundo é primeiro eles, depois nós. Mas a história ensina isso pra gente, tá? Pena que o povo brasileiro tem memória muito curta e não aprende nem apanhando, tá bom? Ô, professor, Pode falar. não esquece de me mandar as atividades lá. Dessa semana? É, Tá, pode ficar tranquilo. Vou mandar o que eu tenho aqui, tá bom? Rapaziada, abraço pra vocês. Abraço, professor. Wakanda Forever. Wakanda falou. Forever. Falou, fiote. Tchau, tchau. E aqui se encerra a nossa aula. Bye, bye. Bom final de semana.